para saber como é que é do outro lado, que a gente viu aqui, o lado externo, né, das sociais da Ilha do Urubu. Hoje é aniversário de Paraibuna, 351 anos. Manda um abraço para nossa cidade, o Chão Caipira, diz o John Thomas. O Rodrigo disse, se o Santos te quisesse e tivesse dinheiro para o Geovânio, já tinha recontratado ele. O Flamengo devia devolver Damião para o Santos. Rodrigo. O Glaucio Carvalho quer saber se o Paulo Calçades está preparado para assumir um time como técnico, pois com certeza haverá vagas neste Brasileiro 17. Hoje é dia de Santo Antônio, quer ver onde que tem festa aqui, que eu já vi aqui? Daqui a pouco eu acho. Aqui, ó, Glaucio Antunes. Abração, meu amigo, aqui em Laguna, Santa Catarina, é festa do nosso padroeiro Santo Antônio dos Anjos. Ele que abençoe a todos, amém. É isso aí. Mauro César Pereira. Como é que é essa história do Geovânio? O Geovânio tem uma cláusula de exclusividade com o Santos, não é uma prioridade, é uma cláusula de exclusividade, ou seja, ele voltando ao Brasil, obrigatoriamente teria que jogar no Santos, a não ser que o Santos liberasse. No primeiro momento, o Santos não parecia preocupado com isso. E aí eu imagino, não é uma informação, eu imagino que o presidente Modesto Roma Júnior foi cobrado, claro. Vem cá, você vai deixar o jogador que era nosso ir para um outro clube? Ele foi vendido por cerca de 12 milhões de euros, foi muito bem vendido. Uau! E ele ganha bem lá na China, salário bem interessante. O rapaz quer voltar para o Brasil, já houve um acordo, o Flamengo pegaria por empréstimo até o final do ano que vem. Aí, repentinamente, o Santos se manifestou, o que é um direito dele, evidentemente. Hoje eu conversei com o João Henrique Minazo, que é o advogado do Bom Santos Futebol Clube, e ele me dizia que para ele, essa cláusula é absolutamente nula, porque você não pode ferir o direito constitucional da pessoa a trabalhar onde ela quiser. Eu ia te perguntar exatamente isso, se não é inconstitucional. Eu falei com outras pessoas que atuam na área, né, advogados, e falaram mais ou menos a mesma coisa. A questão é se isso aí vai virar uma espécie de uma briga na justiça ou não. Se o Santos está a fim de levar as suas últimas consequências ou só mostrando que, peraí, não é bem assim? Tudo bem, libera. Pode se arrastar, pode virar uma coisa polêmica, porque de fato, o que ele dizia, inclusive o João Henrique, ele falava, uma prioridade, ok, como é que funcionaria? O Flamengo faz uma proposta para pagar um valor X para o Geovânio. O clube chinês libera, o jogador concorda. Então você consulta o Santos. Santos, o Flamengo vai pagar tanto para ter o Geovânio aqui de volta ao Brasil. Você iguala a proposta? Igualo. Vai para o Santos. Prioridade é sua. A prioridade é sua. Você está dando a ele a mesma condição que um outro ofereceu. Mas exclusividade. A exclusividade impediria o Geovânio de jogar no Flamengo sem que o Santos fosse obrigado a oferecer a ele nada. Ou então obrigar o cara a ficar na China. O chinês concordou em liberar, o chefão lá da China, pode ir embora. O Flamengo quer ter um jogador e chegou a um acordo financeiro, pagando parte do salário. Os chineses pagam outra parte. Aí o Santos fala, não vai para o Flamengo, fica na China. O Santos, em tese, né? Como eu falei, é uma questão até que fere a Constituição, não poderia, ou não pode, enfim, proibir o jogador de ir para onde ele quiser, se aquele clube com o qual ele mantém contrato concordou com a liberação e um outro está disposto a pagar a quantia que os chineses acham que é o suficiente, é o bastante para liberar o atleta. A grande questão é se isso vai virar uma briga jurídica ou não. O Flamengo, pelo que eu apurei também, o Flamengo aposta nessa tese, nessa teoria, de que a cláusula não tem valor legal porque ela fere a Constituição. Parece tão óbvio, né? Que acho que mesmo nós que somos leigos sobre o assunto, sobre direito exatamente, né? Se isso pode... Acho que foi a primeira dúvida que ocorreu para todos nós, né? Claro. Como é que você pode fazer isso? Você pode vender um jogador e dizer, se ele voltar para o Brasil, ele só pode ser negociado com o Santos. Quer dizer, qual que é... E estamos falando já de um momento que não tem mais lei do passe, né? Quer dizer, claro. Então as relações de trabalho do jogador de futebol com seus clubes mudaram tanto de uns tempos para cá, de bons anos para cá, que essa cláusula parece absolutamente absurda, até mesmo para quem não conhece a fundo as questões legais
e jurídicas. E o Mauro ouviu, quer dizer, vários advogados, me parece que não tem muita dúvida. Se o Santos for comprar essa briga, provavelmente vai se dar mal. Acho que a questão da prioridade aí é outra escolha, claro. é outra questão, é algo muito comum. Você, né, se você conseguir equiparar uma oferta feita por um outro clube, você pode contratar o jogador. Isso a gente sabe que acontece e que é normal. Agora, cláusula de exclusividade. E aí, se você não tem o interesse em contratar esse jogador ou não tem condições de contratar esse jogador, você impede que esse jogador volte a trabalhar no seu país? Parece uma loucura sem sentido. Porque o Santos não manifesta interesse em tê-lo, né? Não. Porque não teria bala para apenas tanto. Em vetar a vinda dele para o Flamengo. O que na visão de um juiz, né? Se bem que a gente anda um pouco abalado com essas verdade, os juízes ultimamente, né? Um pouco abalado. Não gostam de muito prestígio no Brasil. Às vezes, por excesso de provas, você, né, libera o réu. Mas muita prova, pô, é uma coisa louca. Também libera. Muita prova. Muita prova, libera. Uma das coisas que, por exemplo, muita gente reclama até hoje da lei. Acabou a lei do passe. O passe, com a Constituição de 1988, ela derrubava o passe. Não estava escrito lá, não tem mais lei do passe, mas assim, as circunstâncias, né, que criadas naquela Constituição derrubariam essa relação. Então, e ali um casamento com lei Bosman, com tudo que acontecia no mundo, o passe deixou, essa figura deixou de existir em qualquer lugar, inclusive aqui no Brasil, onde era muito forte e muitos clubes sobreviveram décadas e décadas em cima da lei do passe. Vendia um jogador e pronto. Só que o clube tinha esse poder de dizer para o jogador, você não vai jogar ele mais em nenhum lugar, e deixar o cara sem jogar. E aí os instrumentos surgiram para não deixar que o clube sufocasse o trabalhador, que é o jogador de futebol. Então, é uma questão, daqui a pouco vai ter assim, só vai poder treinar em dias de sol. Tá bom, vai lá e se estiver nublado, eu não saio de casa. Quer dizer, tem uns negócios estranhíssimos que os caras colocam, né? E aí cai a quem quiser. É claro que isso acaba levando para uma demanda nos tribunais, mas eu também acho vejo que é uma coisa que não vai prosperar. O Frederico Pinheiro, na foto aqui, está com uma bela gravata, paletó, camisa branca, deve ser um advogado, porque ele diz: a cláusula com o Geovânio é 100% nula. Empregador não pode ter controle sobre ex-empregado, nem obrigá-lo a abrir mão de direitos. Então vamos aguardar os acontecimentos. O Geovânio é um belo jogador, não sei como é que ele estava na China. Isso que ele diz é legal, né? É verdade, né? Não tem mais nenhuma relação, ele é um ex-funcionário do Santos. Claro. É verdade. E olha, a Constituição de 88 é muito avançada. Talvez por isso é que estejam tentando mudar na questão trabalhista as relações patrão-empregado, mas porque há um vício de país colonizado, né? Eu conversei outro dia com um português que falou assim: não, mas tem que mudar mesmo, porque, veja bem, você tem que pagar um salário, dar café da manhã, almoço, férias. Eu falei: como assim, meu amigo? Empresário ganhando milhões, paga um salário mínimo, não quer dar café, almoço pro cara. Eu falei: mas como vocês são cruéis, né? Não, veja bem, então, quer que mude mesmo? Tipo, eu falei: vocês querem a volta da escravidão, é isso, né? É mais ou menos. Mas tem muita gente que defende coisas bem parecidas com isso, né? Isso é bem evidente. Agora, essa questão do Geovânio, o Flamengo está com um elenco bem inchado e acho que é uma oportunidade até para algumas equipes de investimento menor que o Flamengo, que hoje é um dos times que mais tem dinheiro para investir, ficarem atentas, porque alguns jogadores serão vendidos ou emprestados. E ainda não completaram. Exatamente. 7 jogos. Os 7 jogos. Então, existem jogadores no elenco do Flamengo que eventualmente não vão interessar o Flamengo porque o nível técnico do grupo subiu. Mas que podem ser úteis para outras equipes. Então, acho que vale a pena para esses dirigentes que olham aí o mercado, consultar o Flamengo. Vem cá, fulano não está jogando, Beltrano. Gabriel é um exemplo. Gabriel, Léo Duarte, zagueiro, menino que quase não jogou. E vários outros jogadores. Márcio Araújo, quem sabe, né? Seria interessante. Aí a zoeira, né? Tem vários jogadores que estão lá que não têm oportunidade. Então, de repente, é uma chance para alguns clubes que podem... Por exemplo, o caso do Botafogo. O Botafogo está precisando de jogador. O Botafogo é jogador machucado. O Botafogo não se falam. É bizarrice da coisa. E é culpa dos dois. Não é culpa de um ou de outro, dos dois. Se conversassem,
Quem sabe o Flamengo não poderia ceder 2, 3 jogadores ao Botafogo, o Botafogo paga o salário, e jogadores que podem... mas o Botafogo vai pegar resto do Flamengo, não é pegar resto do Flamengo, sobra do Flamengo, é pegar jogadores que ali não terão tanta oportunidade diante de um elenco mais caro, com investimento maior. Houve época que o Botafogo tinha investimento maior que o Flamengo, tinha times mais caros que o Flamengo, hoje é o contrário. Isso é meio cíclico, né? E já aconteceu aqui em São Paulo com vários clubes, né? Hoje é o Palmeiras, já foi o São Paulo, já foi o Corinthians, já foi o Santos. Falta um Horta no Rio. Exato, para você de repente ceder alguns jogadores e você pode encorpar um pouco o elenco. De repente 3, 4 caras ali, 2, que não seriam titulares absolutos, mas que vão ajudar. Dá pena ver o Jair Ventura, a cada entrevista, coitado, ele não tem jogador, cada hora se machuca um, suspende o outro, aí o Montilho volta, não está em forma, aí o Camilo está machucado, aí machuca o Ayrton, agora é o Vitor Luiz, daqui a pouco é não sei quem, e ele está em 3 competições. Eu acho que isso é muito amadorismo, né? Mas para outros clubes que se falam, né, que falem com o Flamengo, eu acho que existe ali, é como o Palmeiras. Tem jogador no Palmeiras que quase não joga. De repente você vai ali e faz uma consulta, você consegue tirar uns 2 caras ali bons para você Vitinho, reforçar seu elenco. Que precisa jogar. Mas jogar. o Palmeiras não vai abrir mão. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, doa a quem doer, porque é uma convicção. Para mim, Palmeiras e Flamengo passam a ser os candidatos obrigatórios ao título de 2017. Porque, como o Mauro está dizendo, o Botafogo, elenco enxuto, a maioria com elenco enxuto. Elenco enxuto, jogadores sem mercado internacional, jogadores que ganham menos do que... Eu vejo da parte do Flamengo e do Palmeiras o tal do abuso do poder econômico. O Flamengo trouxe o Conca, o Everton Ribeiro, o Rodolfo, agora o Kel Giovânio. O Palmeiras acaba de fechar com o Bruno Henrique, não para de contratar, custe quanto custar e tal. Times que estão aí, claro, você vai dizer assim, mas o Palmeiras tem sorte de ter o patrocínio. Tudo bem, mas eu acho que se existe a figura do abuso do poder econômico na economia, nas relações empresariais, nas relações de mercado... O futebol, ainda que não preveja, eu imagino que não prevê, né, essa questão, o fair play financeiro é mal aplicado, inclusive na Europa, né, eu acho que do ponto de vista ético, é uma coisa, se não cabe uma punição ou uma reprovação exagerada, eu acho que pelo menos a gente tem que dizer aos torcedores do Palmeiras e do Flamengo que eles têm que cobrar a obrigação de seus elencos de brigarem até o final pelo título do campeonato. Em relação ao abuso, eu discordo do Flamengo pelo seguinte, o Flamengo passou um tempão e ainda está pagando conta. Enquanto o Flamengo pagava as contas, os outros abusavam do descontrole econômico. Aí no dia que este já é forte, mas não sabia usar a sua grandeza. No dia que este se fortalece e fala, bom, agora eu vou pegar toda essa força que eu tenho e vou transferir para o futebol, aí ele não pode, porque os outros fizeram lambança. Porque todos fizeram lambança. Todos, assim, de descontrole, deve para todo mundo. Você acha que o Flamengo, isso aí sai na urina, não, o dinheiro do Giovânio? Vamos comparar. O Flamengo... Não. Mas ele tem o dinheiro. O problema é que ter dinheiro não é crime, né? Não, mas então... Ele tem o dinheiro, está pagando as contas, que mal ele tem. E os outros que não estão pagando as contas e estão contratando jogadores que não podem pagar. Eles vão gerar eles vão gerar assim, uma quebradeira. Bom, o futebol brasileiro não quebra, né? Então não adianta falar em quebradeira, porque aqui ninguém quebra, embora estejam, sim, tecnicamente muitos quebrados. Mas o que eu quero dizer é, se esse se esforçou em fazer certo, direito, pagar suas contas, e este não, por que este aqui, se você impede o Flamengo de usar o dinheiro, você está dizendo que esse aqui que não pagou nada está certo. Mas, Calçade, quem está sofrendo é gente que assumiu com a dívida já na casa dos 500 milhões. Mas faça como o Flamengo. Aí, como o próprio Bandeira assumiu também. Ele e os demais também encontraram a mesma situação. Quase 800 milhões. Mas com a deixados em grande parte pela Patrícia Borinha, aquela que aparece do lado do Bandeira, vira e mexe nessas últimas... Mas aí que tá, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, clubes grandes com grande torcida, eles têm condição de fazer um rearranjo, né? Coisa que clubes mas que não aí tem... é do jogo, né, João? Eu acho assim... É do jogo, Eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que assim, a gente tem que... Eu acho que é imoral, quase, você passar o campeonato contratando reforço. Mas é que...
Aí é uma questão, porque eu acho que assim, a gente tem que separar as coisas. Quem que fala? Traz. Apareceu lá, traz. O caso do Richarlison. O caso do Richarlison Eu acho que assim, o que a gente tem que discutir é o dinheiro utilizado para tais compras. Então, vamos até pegar três exemplos distintos. Primeiro é o exemplo que o Calçade acabou de citar, do Flamengo. Não tem muita discussão. Quer dizer, o Bandeira assumiu um clube que era um clube numa dificuldade financeira muito grande, penou durante alguns anos para conseguir colocar a casa em ordem. Tudo bem, mas acho que financeiramente hoje já tá melhor. E hoje tem condições de contratar jogadores. Então, assim, o trabalho foi bem feito e o fruto, o prêmio desse trabalho bem feito é ter dinheiro para contratar. Aí, acho que até depois a gente chega numa outra questão, eu vou chegar também. Vou pegar o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras, no balanço de 2016, não estou falando de 2017, no balanço de 2016, o Palmeiras também colocou a casa em ordem, com a ajuda do seu presidente, com o empréstimo de dinheiro, mas a casa foi colocada em ordem. As receitas do Palmeiras, de todas as suas receitas, 19% apenas vieram de patrocinador. E a casa foi colocada em ordem. O dinheiro vem muito de patrocínio, mas vem de sócio-torcedor, vem de receita de jogo. E aí a gente tem várias discussões que a gente pode ter paralelas a essas que são, por exemplo... Os jogadores são contratados com dinheiro do patrocinador. Por isso que eu falei 2016. Eu estou falando de 2016. Eu acho que o caso do Palmeiras em 2017 é um caso que vai poder ser analisado e precisará ser analisado no próximo balanço. Porque aí é uma outra história. Aí você entra, mais ou menos, na regra do fair play financeiro europeu. Que eu não entendo como é que o PSG, por exemplo, que não tem receitas tão grandes assim, consegue contratar jogadores que valem milhões e milhões o tempo todo e alguns times são punidos. O Atlético de Madrid agora não pode contratar, o PSG continua contratando... Os clubes ingleses, acho que até tem receitas muito grandes, então dá até para entender o dinheiro todo que gasta o Manchester City, por exemplo. Claro que existem maneiras de maquiar tudo isso, né? Então, sinceramente, os sheiks ali, eu não vou citar times específicos, mas tem sheik ali que inventa um patrocínio totalmente fora da realidade para colocar no seu balanço financeiro. Veja bem, nós recebemos aqui... O Manchester City, não só o patrocínio do time da Etihad, como o nome do estádio. Exatamente. Então você despeja ali já uma quantidade de dinheiro... absurda de dinheiro, e você vai chegar no seu balanço e vai falar, esse balanço... É um balanço que está correto, nós não gastamos mais... Pelo menos na Europa existe um movimento, que tem falhas do fair play financeiro, mas existe um movimento. Alguém está tentando, de alguma maneira, controlar isso. Aqui no Brasil não tem nenhum controle. Nada. Acho que esse é o problema, acho que essa que é a questão. Os balanços também de 2016 e os de 2016, eu acho que tem um outro detalhe, não vale para o Palmeiras e para todos os outros. Luvas de televisão, no caso do Palmeiras, a venda de um jogador que ele vai... Quanto tempo vai levar para vender outro Gabriel Jesus? Vai levar muito tempo. Isso dá uma mudada nessa distribuição percentual que o torcedor muitas vezes não quer nem olhar. Ele quer achar que é outra coisa. Como o do Flamengo ano que vem. Vai ter um desequilíbrio muito grande em relação às outras receitas, porque a venda do Vinícius Júnior rende um dinheiro absurdo. Então você vai olhar ali, olha só, o patrocínio vale menos, o sócio-torcedor vale menos. Por quê? Porque o Vinícius Júnior vai colocar um caminhão de dinheiro lá dentro, já está colocando. Então dá um certo desequilíbrio. Mas, Mauro, só um parênteses. Até esse, em tese, é um trabalho, quer dizer, é um dinheiro fruto de um bom trabalho. Eu digo o seguinte, mas porque se o Flamengo é um balanço atípico, quando você vende um jogador assim. Mas acho que assim... Não é bem a média do clube, a realidade do clube. É um ano, luvas de televisão... Mas ele podia ter queimado o garoto lá atrás. Sim, claro, mas assim, mas é um ano atípico. Você não consegue vender todo ano tantos jogadores ou um jogador tão caro. Mas ele tem direito de gastar, claro que né, sim, Mauro? lógico que é isso. Sem dúvida. Então, mas na Europa como é que funciona? Os caras ficam contratando, se o time não está em primeiro lugar... ou não está bem na tabela, eles ficam comprando uns dos outros durante o campeonato, eles compram dentro das janelas em que você permite. Até o início, até o último dia de agosto. Aqui eu acho assim, são 2 períodos. Você não ganha 3 pontos, compra um jogador. Aí, próximo jogo, vai jogar em casa, tem que ganhar 3 pontos. Ganha um só. Precisamos comprar outro jogador. Você vai montando um outro time durante o campeonato. É um negócio meio... João, por isso que antes da gente criar regras de como usar o dinheiro, a gente precisa condicionar todo esse futebol a outras regras. Por exemplo, você tem 2 janelas de contratação até o início da temporada, deve ser até o último dia de agosto,
e depois ela abre em janeiro. São 2 períodos, de compra e venda. Ponto. Para a maioria, né? Porque tem vários mercados. Então, funciona assim. Aqui, até setembro você consegue contratar, que chega um momento que aí só pode jogador da Série B. Mesmo assim, naquela reta final do Brasileirão, aí você pode contratar algum jogador. Então, esse período é elástico, dependendo de cada mercado que você pode contratar. O Mauro falou de balanço. Os balanços são horrorosos, são peças de ficção, porque não existe um balanço que você diga, eu quero essas informações nos balanços dos clubes e quem não me der essas informações, você não pode aceitar diversos. Já melhorou X milhões. muito, né, Calçado? Melhorou. Já melhorou. Mas tem muito balanço E o Profut trabalha com a ideia de padronização dos balanços. Mas ainda não há fiscalização. Não há fiscalização, A Profut ainda está só conversando. Não tem ainda uma... até as empresas que fazem auditoria, né? Existem empresas e empresas. Claro, existe o amigo do amigo. Olha, eu só queria dizer o seguinte, a minha indignação é em nome do Atlético Goianiense, do Avaí, da Ponte Preta, do Coritiba, do Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense tem investidores. Não, mas digo, né? Sabemos assim. Já a cota de televisão já é injusta. Então, mas aí... Porque é baseada no número de torcedores e tal. Mas digamos que ela tenha lá os seus porquês. Mas, João... Aí como é que você pode falar assim, olha, são 20 clubes disputando a Série A, só que perdeu um jogo, contrata um jogador novo. Perdeu um jogador machucado, contrata outro não sei aonde. Custe quanto custar. João, eu entendo o que você está falando, mas assim... Eu acho assim que vira uma coisa... Essa satanização... pouco esportiva. Então, mas é complicada essa discussão. Esporte, eu acho que está fora... É complicada a discussão. Porque você vê que você citou clubes de estatura menor do que os clubes... que a gente estava usando como exemplo dos clubes que têm dinheiro. Eu continuaria a lista citando vários outros que não mas tem... você citaria o Corinthians, você citaria, coitado do Corinthians, coitado do Santos, coitado do Vasco, que são clubes gigantes, né, do mesmo nível desses clubes que hoje têm dinheiro. Você não cita. Por que você não cita? Porque eles não estão fazendo isso. Não, porque eles não... Não, eu estou dizendo. Porque você não os cita como vítimas desse sistema... Porque eles são capazes, eles se puderem fazem isso também. Então, todos eles, João. Aí que tá. Eu acho que todos eles fariam. A questão é... Por isso que eu acho que é um perigo a satanização de quem tem dinheiro. Também. Vamos pegar o exemplo do Flamengo, porque na hora que a gente fala, puxa, o Flamengo agora está torrando dinheiro para todo... O Flamengo está torrando dinheiro porque ele trabalhou para torrar dinheiro. Enquanto o Corinthians, nos últimos anos... trabalhou para não ter dinheiro. O Vasco, nos últimos anos, trabalhou para não ter dinheiro. O que é pior? Você ter o dinheiro e investir no elenco, no caso do Palmeiras e do Flamengo hoje, ou você não ter dinheiro, não pagar o salário, ter um elenco forte e ganhar o campeonato, como o Corinthians ganhou em 2015, devendo até 10 meses de salário. Isso não é doping financeiro? Para mim, isso é doping financeiro. O Corinthians foi campeão em 2015, não pagava salário, mas tinha o Tite... Como você pediu, que ele com aquela conversa de pastor dele, fez os caras correrem mesmo sem receber salário. O Tite merece uma estátua, as 2 estátuas. Porque ele os jogadores deram um título em que os jogadores vinham aqui, em outros canais de televisão, davam entrevista há X meses sem receber. Então você tem um elenco que você não consegue pagar naquele momento, porque tem outros compromissos, tem um estádio para pagar de sei lá quanto custou aquele estádio, cada hora o preço fala um preço diferente, mas é uma fortuna. E foi campeão, porque tinha um time que não podia pagar. Hoje o Corinthians tem um time mais próximo da sua realidade econômica e que está muito bem. Mas não é um investimento tão alto como era aquele do Renato Augusto, do Jadson, que já foi e voltou, e vários outros jogadores que saíram, né? Saiu o Ralf, saiu o fulano, ciclano, enfim, Gil. Né? Aquele elenco era um elenco que o Corinthians não conseguia pagar naquela fase, naquela época, né? Agora, os times pequenos, João, também eles fazem isso, como o Jean falou. O Bangu, quando tinha o dinheiro do bicheiro Castor de Andrade, foi vice-campeão brasileiro, brigava pelo título carioca, não ganhou, mas brigava de pau a pau com o Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo. Geralmente, ele chegou a fazer finais com a dupla Fla-Flu, deixando o Botafogo e o Vasco para trás, com torcidas muito maiores. Por quê? Porque tinha muito... O Botafogo quebrou um jejum de 21 anos com um time montado com dinheiro de outro banqueiro do bicho, que era Emil Pinheiro. O Fluminense viveu anos aí... o Fluminense, que foi meio que vítima agora dessa assédio do Richarlison, que eu acho que aí o problema não é o Palmeiras, o problema maior é a falta de uma regulamentação e essa coisa de contratar depois de 6 jogos, eu não entendo muito bem por isso.
Começou o campeonato, escreveu os jogos. Não, Copa do Brasil, você jogou por um time e não joga por outro? Por que no brasileiro você joga por um time e pode depois trocar em 6 jogos e não se controla isso? Então, essa proposta, dias antes de um jogo entre as duas equipes, desfalcou o Fluminense e gerou um desequilíbrio técnico. Porque o melhor atacante do Fluminense, que decidiu o jogo em Belo Horizonte contra o Atlético, um gol no pênalti sofrido, esse cara não jogou, porque ficou sem cabeça. Claro que ele não foi nada profissional, mas tudo por conta de um assédio que aconteceu naquele momento. Então a culpa é do Palmeiras, a culpa é do sistema todo, porque o Fluminense fazia isso também. Fez em 2005, contratou 3 jogadores do Volta Redonda, às vésperas da final carioca entre Fluminense e Volta Redonda, o Lugão, o goleiro, o Schneider lateral e o Léo Guerra, que era o centroavante. Os 3 foram jogar no Fluminense e a proposta, o negócio foi feito dias antes do jogo decisivo, um absurdo, uma coisa absurda, né? O Fluminense tirou o Conca do Vasco, quando o Conca ficou lá disponível. O Conca, tem gente que nem lembra, o Conca começou no Vasco, ele veio da Universidade Católica, no Chile, foi para o Vasco, custou engrenar, aí começou a jogar bem. Quando começou a jogar bem, em dado momento, o Fluminense falou e contratou. Tirou do Vasco, como o Vasco já tirou jogadores de outros times, isso aí é uma coisa que sempre aconteceu. Quem está em condição melhor, tira jogador do rival, de outra equipe, isso sempre aconteceu. Mas em certas situações, durante o campeonato, perto de um jogo, isso merece no mínimo uma reflexão, para que se crie, de repente, mecanismos que evitem esse tipo de coisa. Mas não tem, né? Tudo bem, vamos embora. Então, a CBF não está preocupada com isso. Eu acho assim, tem uma série de outras questões que são apêndices dessa discussão maior sobre ter dinheiro e poder gastar e não receber crítica porque tem dinheiro, porque trabalhou para isso. Tem uma série de outras discussões que a gente pode ter. Por exemplo, eu falei do dinheiro que o... Vamos lá, depois a gente continua. Bibiana, é com você. Estava chegando o Rodolfo também, que eu não tive muito contato, então é uma conversa que a gente bate um papo sempre, nada de específico. Mas joga o Ilharão? Joga. Tá aqui, tá pronto para jogar. Zé, queria que você falasse suas primeiras impressões aqui, nesse momento em que o grupo chegou, né? Existia uma grande expectativa para estrear nesse estádio, não aconteceu contra o Botafogo, vai acontecer amanhã contra a Ponte. O que vocês acharam nesse primeiro contato? Sei que o treino ainda vai começar. A primeira impressão muito boa, deixou mesmo surpreso a questão da iluminação, muito boa. A gente costuma jogar à noite, né? E, quando a gente chega num estádio e vê realmente a iluminação dessa, a gente fica muito feliz, porque nos jogos noturnos a maioria da dificuldade vem também pela iluminação. E aqui, graças a Deus, está muito bom. Acho que a gente vai se sentir muito bem aqui. Tomara que a torcida faça uma grande festa aqui amanhã. Ajude, empurre a nossa equipe, nós estamos precisando do apoio da nossa torcida. Vi que o Alambrado ali bem perto, que ela realmente faça muito barulho, porque é um momento importante que a equipe precisa do apoio da nossa torcida, nosso maior patrimônio. Você falou de um momento importante em relação a essa nova casa do Flamengo. O que pode parecer um fator positivo do torcedor estar bem próximo da arquibancada ali, bem próximo do gol, aquela pressão em relação ao adversário. Nesse momento do Flamengo de altos e baixos, pode ser também um ponto negativo da pressão em cima do time. Como é que você vê tudo isso e também a condição do gramado que está excelente, né? A torcida, ela lógico, está no seu direito de cobrar, ela quer ver a equipe lá em cima, né? Infelizmente a gente não começou bem o brasileiro, mas eu tenho certeza que a partir de amanhã a gente pode realmente conquistar 3 pontos aqui e dar uma arrancada. Eu acho que é um momento oportuno para a gente fazer essa inauguração desse estádio aqui. Eu tenho certeza que a torcida, a rubro-negra, como eles cantam, né? Vou te apoiar até o final e ela vai apoiar a gente, com certeza, e sem dúvida nenhuma, quando a gente começar a jogar, a torcida vai estar ao nosso lado. Zé, como é que está a tua cabeça nesse momento? Pensando agora na estreia da Arena, pensando nesse momento do Flamengo de altos e baixos, como é que está a tua cabeça? O time está definido na tua opinião? Você já tem um time definido na tua cabeça? Como é que está? Sim, está definida a equipe, a gente está se preparando o melhor possível. A gente sabe que um jogo em cima do outro, às vezes a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer, mas dentro do possível, o nosso foco e o meu foco, já respondendo a sua pergunta, é em cima de aumentar a performance do nosso grupo e a gente conseguir com isso voltar às vitórias que é tão importantes para a gente. O seu time está mais parecido com o do primeiro tempo ou do segundo tempo contra o Avaí? Independente, eu acho que a gente quer o Flamengo de volta, o Flamengo atacando, o Flamengo buscando o gol o tempo todo, propondo a partida dentro do campo do adversário, mordendo o adversário com maior pegada. Então esse é o nosso desejo e a gente vai fazer de tudo para que isso volte já na partida de amanhã. Zé, o colega já te perguntou, eu já te perguntou com relação à sua conversa com o William Arão. Logo no final do jogo contra o Avaí, ele inclusive fez uma análise do desempenho dele e também acreditou que está passando por um momento mais complicado e que esse desempenho dele não é apenas individual, mas do grupo. Foi isso que você conversou com ele agora há poucos minutos antes desse treino iniciar?
Passou por aí, mas na verdade o William é um jogador que participou praticamente de 90% dos jogos que nós fizemos, né? Ele é um jogador fundamental para a nossa equipe, eu acho que ele é um ponto de equilíbrio no nosso setor de meio de campo e eu estava realmente reiterando isso, essa questão que se ele tiver que sair dessa fase, ele vai sair dentro de campo, treinando, jogando, porque é um jogador que a gente sente falta quando ele vai mal. Então, reiterar a confiança que eu tenho nele, foi só esse o papo. Expectativa do Conca, né? O torcedor fica aí pensando, será que ele finalmente vai entrar em campo? A gente viu que essa semana ele participou do jogo treino. Quais são os teus planos assim para o Conca a partir de agora, já que ele acabou ficando no banco, né, na última rodada? Sim, eu acho que conforme todo o planejamento feito lá atrás pelo CEP, a partir do Avaí marcava o início dele para ir para as relações, indo para o campo. Na verdade, a gente tem alguns problemas de alguns atletas voltando e para que ele se sinta mais confortável, a equipe mais equilibrada, a gente tem que esperar o momento certo. Se amanhã tiver que acontecer, vai acontecer, porque já segunda-feira o rendimento dele no jogo treino já foi bem melhor e assim, paulatinamente, a gente espera colocar ele em melhor forma. Zé, o que você falaria para a torcida? Que eu acho que nesse momento o gol para sair, acho que é uma questão de tempo amanhã, né? Para se ter um pouco de calma, talvez, não? Olha, a gente espera uma Ponte Preta, talvez até esperando um pouco a gente, né? Até por a gente não estar passando um momento bom, talvez o Gilson opte por isso. Mas a gente tem que estar preparado para as duas situações. O mais importante é que a torcida apoie a gente, que a gente tenha a confiança da nossa torcida, passe isso para a equipe, para que a gente possa, dentro da estratégia de jogo, ter equilíbrio para buscar o ataque sem se desguarnecer, porque eles têm jogadores rápidos que podem também surpreender a gente se a gente atacar de qualquer maneira. Zé, o que você pensa assim? Muito bem, daqui a pouco a Bibiana volta para mostrar o treino do Flamengo, o gramado, como ela prometeu, e nós vamos fazer um intervalo agora, porque já são 19h07 quase. O Afonso Carlos diz que hoje é aniversário de Chique na Bahia, 89 anos, minha terra querida. João Leite, festa de Santo Antônio, na terra da minha esposa, Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Manda parabéns para a cidade, por favor. O Robson Diniz diz que, além de competente, a Bibiana é um colírio que limpa nossos olhos todos os dias no bate-bola. Hugo Ramos, Sassá chegando, será a solução para o escasso ataque do Cruzeiro? Ele está em Diamantina, diz que o Santo Antônio também é o padroeiro. Já vamos falar do Sassá. O Givago da Croce, ou da Croce, poderia repetir o seu uau. Minha esposa assistindo achou super engraçado. Eles são de Bombinhas, Santa Catarina. O Ricardo Andrade é o Ricardeira lá de Rondonópolis, sempre ligado. Diz que é fã do Mauro, para o Mauro desbloqueá-lo. Alê Souza, um abraço para você e o grande Mauro César. Júlio César Martins, sou santista e acho que o Santos não deveria brigar pelo Geovânio. É bom jogador, às vezes joga bem, mas não é craque. O Alê Souza, a Claudinha Corbizet está aqui, adorou a abertura com a Betânia, mas disse que só vai poder assistir a gravação, que o serviço me chama. Beijão do Rio para todos. O Alê Souza diz que em Barbalha, no Ceará, tem o Pau de Santo Antônio, onde milhares de mulheres vêm de toda parte para pegar no pau de Santo Antônio para casar. É verdade, tem muito isso nas festas do interior, né? O pau de sebo, a roupa do santo. Eu me lembro que em Madrid, numa festa lá da padroeira, do santo padroeiro, não me lembro exatamente, tinha uma fila dando a volta numa igreja e eu fui ver do que se tratava. Não entrei na fila, mas entrei na igreja para ver o que eles estavam buscando. Era uma imagem de um santo, eu não sei se de ouro ou de um metal amarelo, e o lance era passar a mão no pé do santo, se eu não me engano. Tem muito disso. E estava muito escuro já o metal. E o pé brilhava assim, fosforescente, de tanta gente. Então, curioso, né? Então tem muito isso por aí, que é legal, porque são histórias do